Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O Barradão está em polvorosa, e os torcedores do Vitória mal conseguem acreditar no que está acontecendo nos bastidores do futebol brasileiro. Um rumor que começou como sussurro entre jornalistas próximos ao clube se transformou em um verdadeiro terremoto quando informações sobre um suposto acordo envolvendo Felipe Coutinho, atualmente no Vasco, começaram a circular com força. Segundo fontes internas, o Vitória estaria preparando uma proposta considerada histórica, algo que não se via há muitos anos no futebol nordestino, capaz de tirar um jogador talentoso de um clube do tamanho do Vasco. A movimentação teria sido articulada com extrema discrição, envolvendo não apenas o departamento de futebol, mas também investidores e pessoas influentes no mercado, criando um cenário em que a transferência pareceria improvável, mas não impossível. Enquanto a diretoria do Vasco permanece em silêncio, especulações apontam que o jogador estaria aberto à ideia, considerando a possibilidade de protagonismo imediato e de vestir a camisa de um clube que, nos últimos anos, tem mostrado força em suas campanhas e ambições no cenário nacional, um fator que poderia pesar na decisão de qualquer atleta que busque crescimento e visibilidade. O que chama atenção nesse suposto acordo é a rapidez com que ele teria se desenrolado. Fontes afirmam que, nos últimos dias, representantes do Vitória e do jogador teriam se reunido em diversas ocasiões, mantendo encontros discretos que fugiam do radar da imprensa e das redes sociais. Em conversas reservadas, Felipe Coutinho teria demonstrado interesse em ouvir a proposta, o que alimentou ainda mais os rumores sobre a possibilidade real de uma transferência. O clube baiano, por sua vez, estaria planejando a chegada do atleta como uma forma de reforçar o elenco de maneira estratégica, pensando não apenas nas competições imediatas, mas também no impacto que um nome de peso poderia gerar dentro e fora de campo. Analistas do mercado comentam que movimentações como essa podem alterar completamente a dinâmica do futebol brasileiro, principalmente quando envolvem times de grande tradição como Vasco e Vitória, criando cenários inesperados que mexem com torcedores, diretoria e até patrocinadores. A especulação ainda ganha força quando se considera o histórico recente do Vitória em contratar jogadores que surpreendem e agregam valor imediato, o que faria do suposto acerto com Felipe Coutinho algo muito mais do que apenas mais uma contratação comum. Além do fator técnico e da visibilidade, há também um componente financeiro que desperta a curiosidade. Segundo rumores, o Vitória estaria disposto a investir valores considerados altos dentro da realidade do clube para garantir a contratação de Felipe Coutinho, uma ação que, se confirmada, mostraria ambição e planejamento estratégico. Isso também geraria impacto direto no Vasco, que precisaria lidar com a saída de um atleta importante sem previsibilidade de substituição imediata, levantando questões sobre elenco, competição e planejamento para as próximas temporadas. O mercado, que observa atentamente cada movimento, poderia interpretar a negociação como um passo ousado, colocando Vitória em destaque, não apenas regionalmente, mas no cenário nacional, reforçando a imagem de um clube que busca protagonismo e capacidade de atrair talentos de clubes maiores. Em paralelo, torcedores já começam a manifestar opiniões, dividindo-se entre entusiasmo e preocupação, enquanto a possibilidade da transferência segue criando debates acalorados nas redes sociais, fóruns e grupos de discussão dedicados ao futebol brasileiro. O timing da negociação, segundo insiders, também seria um ponto crucial. Felipe Coutinho, que vem mostrando desempenho consistente, estaria em um momento de carreira em que decisões estratégicas podem definir os próximos anos, e o Vitória poderia se beneficiar de sua vontade de assumir um papel central. O acerto, se realmente estiver em curso, envolveria condições detalhadas, incluindo tempo de contrato, participação em metas de desempenho e até incentivos relacionados a conquistas coletivas, algo que indicaria um planejamento minucioso por parte da diretoria do clube baiano. Isso não apenas surpreenderia o mercado, mas também colocaria o Vasco em posição delicada, já que perder um jogador sem que a operação seja amplamente divulgada ou discutida cria tensão e gera especulações sobre interesse de outros clubes e alternativas para substituição.
Dentro desse contexto, a negociação se transforma em um verdadeiro tabuleiro estratégico, onde cada movimento é calculado e pode determinar não apenas a carreira de Felipe Coutinho, mas também o desempenho e ambições do Vitória nos próximos anos. Analistas esportivos apontam que, caso o rumor se confirme, estamos diante de uma situação que mistura ousadia, timing perfeito e planejamento estratégico. O Vitória estaria pronto para investir em uma peça de impacto, algo que nem sempre é comum para clubes do porte médio brasileiro, mas que demonstra visão de longo prazo e capacidade de atrair talentos que poderiam transformar o clube dentro de campo. A especulação também levanta discussões sobre a forma como clubes do Nordeste se posicionam no mercado nacional, mostrando que, em determinadas circunstâncias, podem competir com times de maior investimento e história, usando não apenas recursos financeiros, mas planejamento, inteligência tática e capacidade de negociação. Esse cenário cria uma narrativa envolvente para torcedores e jornalistas, que acompanham cada detalhe, tentando decifrar se estamos diante de um movimento isolado ou de uma estratégia mais ampla para reposicionar o Vitória como protagonista no futebol brasileiro. Enquanto a tensão aumenta, a torcida do Vitória parece dividir-se entre expectativa e ansiedade. Comentários nas redes sociais, vídeos, memes e especulações se multiplicam, alimentando a narrativa de que algo grande pode estar prestes a acontecer. Felipe Coutinho, que até então era a figura central no Vasco, passa a ser visto como protagonista de uma possível transferência que poderia mudar a história recente do Barradão. É nesse clima de incerteza e expectativa que o rumor segue crescendo, mantendo jornalistas, torcedores e especialistas atentos a qualquer sinal de confirmação. O futebol brasileiro, com sua capacidade única de surpreender, mostra mais uma vez que bastidores, negociações e interesses estratégicos podem gerar histórias que chamam atenção e movimentam o mercado de maneira inesperada, e o Barradão, mais uma vez, está prestes a ser palco de um capítulo que pode entrar para a memória de todos que acompanham o esporte com paixão. O Vitória, neste momento, observa cada passo com cuidado, consciente de que a operação envolve riscos, mas também oportunidades únicas. Felipe Coutinho, por sua vez, vive um momento delicado de decisão, em que o desejo de protagonismo, estabilidade e desafios novos pode pesar mais do que qualquer vínculo contratual existente. Enquanto torcedores aguardam ansiosamente, cada detalhe da negociação alimenta debates, análises e especulações sobre o que realmente está acontecendo. Com o mercado atento e clubes observando cada movimento, o que parecia improvável ganha força a cada dia, transformando o rumor em um dos assuntos mais comentados e intrigantes do futebol brasileiro atual. O Barradão, nesse cenário, não é apenas um estádio, é o epicentro de uma história que pode redefinir trajetórias, impactar carreiras e gerar repercussão nacional. Enquanto o rumor se espalha pelo futebol brasileiro, surgem análises detalhadas sobre como o Vitória poderia se beneficiar da chegada de Felipe Coutinho, caso o acordo se confirme. Especialistas apontam que o clube baiano teria um planejamento minucioso para transformar o atleta em peça central de seu elenco, aproveitando suas características técnicas e capacidade de liderança dentro de campo. A especulação indica que o Vitória estaria disposto a reorganizar seu esquema tático, colocando Felipe em posição de destaque e possibilitando que outros jogadores ao redor dele se destaquem, criando uma equipe mais competitiva e equilibrada. Além disso, fontes próximas à diretoria afirmam que o clube poderia utilizar a chegada do jogador como um chamariz para atrair novos patrocinadores e investimentos, aproveitando o impacto midiático e o interesse da torcida. Nesse contexto, o Barradão se tornaria novamente um palco de grandes expectativas, onde cada jogo poderia mostrar a evolução do time e o reflexo da ousadia da diretoria. Enquanto isso, o Vasco teria que lidar com a possibilidade de perder um atleta importante e com a pressão de encontrar alternativas que mantenham a competitividade da equipe. Nos bastidores, a movimentação sobre Felipe Coutinho teria provocado uma série de reuniões estratégicas envolvendo empresários, dirigentes e até representantes do jogador, discutindo detalhes que vão além do contrato. Fontes indicam que questões como tempo de vínculo, metas de desempenho, bonificações por conquistas e até cláusulas específicas de renovação estariam sendo estudadas, reforçando a ideia de que a negociação não é apenas impulsiva, mas resultado de planejamento e análise de impacto. Essa abordagem poderia colocar o Vitória em vantagem, mostrando que o clube não busca apenas reforços, mas sim peças que transformem a equipe de forma significativa. Já o Vasco,
Por outro lado, precisaria reagir com cautela, considerando não apenas a perda do jogador, mas o impacto que isso teria na moral do elenco e na relação com os torcedores, que naturalmente passam a especular sobre os rumos do clube e a capacidade da diretoria em gerir situações complexas de mercado. O clima de incerteza, portanto, se mistura com expectativa, deixando todos ansiosos pelo desenrolar desse possível acordo. Um outro ponto que chama atenção é a reação da torcida, que se divide entre entusiasmo e preocupação. Enquanto alguns veem na possível chegada de Felipe Coutinho ao Vitória uma oportunidade histórica de fortalecer o time e elevar seu patamar, outros questionam se o investimento e a atenção dispensada a essa negociação são compatíveis com a realidade financeira e estrutural do clube. É natural que discussões acaloradas surjam em fóruns, redes sociais e grupos de debate, onde cada torcedor passa a analisar cenários possíveis, avaliando impacto em competições futuras, relacionamento com atletas já existentes e capacidade de o clube manter a estabilidade administrativa durante a negociação. A especulação se alimenta desse clima de expectativa, criando uma narrativa quase cinematográfica em que cada passo, cada reunião e cada comentário ganha peso, transformando o rumor em uma história que ultrapassa o campo e invade o cotidiano dos fãs de futebol. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Enquanto isso, Felipe Coutinho se vê no epicentro de uma situação delicada, em que decisões pessoais, profissionais e estratégicas se misturam. Segundo insiders próximos ao jogador, ele estaria ponderando cuidadosamente os prós e contras de uma possível transferência, levando em conta fatores como protagonismo, estabilidade, visibilidade e oportunidade de crescimento. Ao mesmo tempo, a pressão do mercado e o interesse de outros clubes poderiam acelerar a tomada de decisão, exigindo que o atleta se posicione de forma rápida, mas inteligente. A narrativa especulativa ganha força porque nenhum dos lados confirma oficialmente nada, mantendo todos no suspense e permitindo que torcedores e jornalistas construam cenários imaginativos sobre o que realmente está acontecendo. É nesse ponto que o rumor se transforma em uma história quase viva, com desdobramentos imprevisíveis e repercussões que podem atingir diretamente tanto a carreira do jogador quanto a estratégia do Vitória e a estrutura do Vasco. No horizonte, especialistas e comentaristas destacam que uma possível chegada de Felipe Coutinho ao Vitória poderia representar uma mudança de paradigma no futebol nordestino, mostrando que clubes fora do eixo tradicional do país podem competir com times maiores e historicamente mais estruturados. A ousadia de apostar em um jogador consolidado, aliado a planejamento estratégico, mídia e mobilização da torcida, cria um cenário em que o Vitória poderia se reposicionar no mapa nacional, atraindo atenção e consolidando-se como referência em contratações e gestão esportiva. Ao mesmo tempo, a repercussão do rumor coloca pressão sobre o Vasco, que precisa lidar com expectativas internas e externas, avaliando alternativas para manter competitividade e coesão no elenco. A especulação, portanto, funciona como um catalisador que aumenta o interesse do público e transforma a negociação em um fenômeno que ultrapassa o simples ato de transferir um jogador de um clube para outro, gerando debates, análises e narrativas que cativam fãs de todas as regiões do país. Por fim, enquanto o Barradão e a imprensa acompanham cada movimento, o rumor mantém todos em alerta, alimentando teorias e cenários imaginativos sobre o desfecho do caso. Felipe Coutinho, o Vitória e o Vasco estão no centro de uma narrativa que mistura estratégia, ambição e expectativa, criando um clima de tensão e curiosidade que só aumenta a cada dia. O possível acordo, se realmente se concretizar, poderia mudar trajetórias, impactar resultados e gerar repercussão nacional, mostrando que o futebol brasileiro continua capaz de surpreender e movimentar torcedores, clubes e mercado. Até lá, resta acompanhar cada detalhe, cada rumor, cada gesto, e imaginar o que pode acontecer, sabendo que no futebol nada é previsível e que o Barradão mais uma vez se prepara para ser palco de uma história que pode entrar para a memória de todos os apaixonados pelo esporte. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.